sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham passado um excelente fim de semana, que tenham feito boas provas, que tenham ido maravilhosamente bem na prova de ciências. Espero que tenham tido uma ótima segunda-feira, porque hoje a gente vai para mais um dia de aula, para mais uma semana, para mais um conteúdo lindo e maravilhoso de ciências, beleza? Então, pega o seu caderno, lápis, caneta, borracha, papel, aquilo que você precisar para estudar, pega o MD, não vai esquecer, e bora lá para mais um conteúdo. Caderno, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho, estamos aí mais um mês começando, o mês ainda é de festa julina agora, né? Infelizmente, só se for na nossa própria casa, de 2020. Conteúdo da aula de hoje, Pteridófitas. Já vou falar quem são elas. Habilidade, conhecer a classe das Pteridófitas e as suas especificidades, o que é específico dessa classe. Página 14 do seu MD para você poder acompanhar. O que a gente vai falar hoje? Na semana passada, nós começamos a ver as plantas, beleza? Então, nós vimos reinos, nós falamos do reino Monera, nós falamos do reino Protista, nós falamos do reino Fungi. Semana passada, entramos no reino Plantae e agora falamos das briófitas, que eram aquelas plantas bem simplesinhas, que são os musgos, que não tinham nem vaso condutor, nem tecido verdadeiro, que não cresciam, que dependiam da água para tudo. E agora a gente vai falar de uma planta um pouco mais evoluída, as Pteridófitas. Quem são elas, prof? Quais as características dela? Eu tenho o privilégio de morar perto da região do zoológico, então tem muitas árvores, muitas plantas, e por isso eu posso trazer algumas aqui para mostrar para vocês. Então eu fiz uma pequena coleta, trouxe algumas plantinhas aqui para que a gente possa junto conversar sobre elas e para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre as Pteridófitas. Olha, vários exemplares aqui e eu vou mostrar vários tipos. Olha. Então, tem essa aqui, você provavelmente já viu alguma delas. Tem essa aqui, não vão me dizer que é mato, são Pteridófitas. Tem essa aqui mais escurinha, ó. Vários tipos bem diferentes. Já vou contar um pouquinho mais sobre elas, já vou contar o que são essas bolinhas que elas têm aqui, para vocês saberem. Mas primeiro, então, vamos dar nome. Quem são as Pteridófitas? Alguém sabe me dizer? 3 segundos para você pensar. 3 segundos. Quem são elas? As samambaias. Você já deve ter ouvido falar numa samambaia. Você já deve ter visto, talvez, na casa da sua avó. As samambaias são os principais exemplos de Pteridófitas. Então, essas aqui que eu te mostrei são as mais conhecidas. Se você anda numa região que tem bastante árvore, normalmente você vai ver ela nos troncos, você vai ver ela pendurada nas árvores. São as samambaias, certo? Um grande exemplo de samambaia maior, que foge um pouquinho desse padrão aqui, que existiam muito aqui no Paraná, no sul, principalmente, que hoje já se perdeu bastante, são os xaxins. Eu moro perto do bairro Xaxim, aqui em Curitiba. Por que tem esse nome? Xaxim vem dessa planta que é uma samambaia, mas é uma samambaia muito grande, que faz um tronco muito grande. E antigamente as pessoas usavam elas para fazer vaso. Então as pessoas iam lá, cortavam o tronco do xaxim, fatiavam ele e eles usavam o xaxim para plantar, o tronco do xaxim para plantar outras plantas dentro dela. Então o xaxim foi se perdendo, hoje em dia é proibido por lei, você pode ser preso, mas ele é um dos grandes exemplos de samambaia que a gente tem. Beleza? Quis trazer aqui para vocês essa questão histórica de como o xaxim foi extraído, foi explorado, porque as pessoas usavam ele para fazer outro vaso para outras plantas, e aí foi se perdendo. Mas são espécies bem populosas que a gente encontra em vários locais, provavelmente você já tenha visto. Quais as diferenças, quais as novidades evolutivas que surgiram nas samambaias, que surgiram nas Pteridófitas, que não tinham nas briófitas na semana passada? Primeira coisa, as Pteridófitas, elas vão ter raiz, elas vão ter caule e elas vão ter folha. Olha que boom! Olha que interessante, que novidade. As briófitas não tinham nenhum tecido verdadeiro. Agora a gente tem folha, a gente tem caule. Não tenho a raiz aqui porque ficou lá onde eu não quis arrancar ela inteira, então eu tirei só esse galinho, Então tem a raiz lá embaixo da terra. Então, olha que novidade evolutiva, surgiram tecidos verdadeiros, certo? Raiz, caule e folha. Grande novidade evolutiva. Depois disso, além disso, na verdade, lembram que as briófitas não cresciam. Por quê? Porque elas não tinham vasos condutores de seiva, que são como as nossas veias. Lembram que eu falei?
aqui nós temos, e nós vamos chamar esses vasos condutores de seiva de xilema e de floema. Esses nomes são bem importantes de vocês aprenderem agora enquanto nós falamos de planta. Xilema e floema. Quem são, então, esses vasos condutores que nós vamos chamar de xilema e floema? O xilema, ele vai carregar o que a gente chama de seiva bruta. Anotem bem esses nomes. Seiva bruta. É o xilema que vai captar lá na raiz a água e os sais minerais e vai subir pela planta distribuindo água e sais minerais. Então o xilema é um vaso que carrega seiva bruta, que são água e sais minerais tirados lá do solo que vão subir pela planta. A planta vai realizar aqui nessa parte verde dela, nas folhas, a fotossíntese. Lembram? A forma pela qual ela se alimenta, pela qual ela sobrevive, certo? Depois que ela realiza a fotossíntese, aí vai entrar em ação o floema. O que o floema vai fazer? É o vaso que vai levar a seiva elaborada. Então, tudo aquilo que a planta absorveu aqui na folhinha a partir da fotossíntese, o floema vai levar essa seiva elaborada de volta pela folha, pelo caule, até chegar na raiz. Então, xilema leva a seiva bruta lá da raiz para a folha. Floema leva a seiva elaborada da folha para a raiz. Bem importante vocês entenderem. Seiva bruta, a seiva que sobe pelo xilema, que é formado, né, pela água e pelos sais minerais. Floema leva a seiva elaborada, que é formada a partir da reação de fotossíntese e vai nutrindo a planta desde a folha até chegar na raiz. Bem importante vocês entenderem esse processo de xilema e de floema, porque das pteridófitas em diante, todas as plantas vão ter isso. E por isso que agora elas podem crescer e atingir grandes tamanhos, porque elas possuem vasos condutores de seiva. Show de bola? Mais uma informação bem importante, que agora eu vou falar sobre essa parte aqui de trás dela, né? Por que essas duas estão cheias de bolinhas, eu já vou contar quem são essas bolinhas. E por que essa aqui não tem nada? Então vamos lá. Como elas se reproduzem? Uma coisa, elas ainda não evoluíram. Assim como as briófitas, elas também precisam da água para levar o espermatozoide da planta macho para a planta fêmea. Então, lembrem sempre, elas ainda dependem da água para existir e fazer o seu processo de reprodução. Quando o macho encontra com a fêmea vai fecundar e vai gerar essas bolinhas, que nós chamamos de esporos, né? Então, aqui dentro, dentro dessas bolinhas, na verdade, o nome das bolinhas são soros, e as bolinhas produzem esporos, certo? Então, cada bolinha dessa aqui é um soro, e dentro dela tem muitos esporos. O que acontece? Se você estourar, né, então você pode passar a unha. Se um dia você encontrar na natureza, pegue um galinho para você ver. Você pode passar a unha e essas bolinhas que são os soros vão soltar vários pozinhos. Vai encher o meu dedo aqui de pozinho. Esse pozinho é o esporo. E o esporo, ó, vai se desfazendo a bolinha, ó, e vai liberando os esporos que estão dentro dos soros. E isso faz parte do processo de reprodução dela, certo? Então, esses esporos que vão lá cair na terra e vão formar, então, uma nova samambaia, vão gerar, então, uma nova samambaia, certo? Então, por isso que ela tem esses soros na parte de trás que vão liberar esporos e são os esporos que vão ser responsáveis por gerar, então, novas samambaias, novas pteridófitas. Viu que legal? Como as plantas vão evoluir? De musgos simples, nós passamos então agora às pteridófitas, que tem até soros aqui para reproduzir. Só lembrando, essa aqui não tem os soros, por quê? Porque ela é bem novinha. Vejam como o galho dela está bem verdinho. Então ela ainda não está no período de reprodução dela. Por isso que ela não tem soros. Show de bola? Acho que deu para entender bem e conhecer essas lindas belezuras que são as samambaias, que são as pteridófitas, beleza? Por hoje era isso, espero que vocês tenham compreendido bem, que dando uma olhadinha aqui nas samambaias vocês tenham compreendido as diferenças, essas novidades evolutivas que surgem nelas e tenham conseguido assimilar bem o conteúdo. Amanhã nós não temos nossa aula ao vivo, o momento ao vivo amanhã é de inglês, mas nós teremos videoaula e eu espero vocês ansiosos. Um grande abraço, um beijo e até a nossa próxima aula.